A comunidade cristã católica, desde séculos de história, tem a prática de recordar o falecimento de uma pessoa querida, conhecida na comunidade depois de 7 dias da sua morte. E essa celebração acontece com aquilo que nós denominamos de Missa do Sétimo Dia. Nessa lexio litúrgica nós vamos considerar a Missa do Sétimo Dia como um momento de ação de graças pela vida do falecido e como um momento de consolação da comunidade diante da morte para a família enlutada. A missa de sétimo dia é um daqueles exemplos de cristianização de costumes pagãos. Na linguagem pastoral dos nossos dias, esse fenômeno é chamado de aculturação. Ou seja, quando os costumes ou os valores da cultura de uma localidade, elas passam a ser iluminadas com a luz do Evangelho. E nesse caso ganha um outro sentido. Acontece uma ressignificação. O exemplo mais claro desse fenômeno, todos nós sabemos, é a data do Natal, quando a igreja acultura, ou seja, ilumina um costume não cristão com a luz do Evangelho. Jesus é a luz invicta que ilumina o mundo com o seu nascimento. E sobre as missas do sétimo dia, essas têm origem no antigo costume dos romanos, que não eram cristãos. Lá no século I e no século II, quando o cristianismo chegou em Roma, os romanos celebravam um rito chamado de refrigerium. O rito consistia em ir ao cemitério e ali comer um banquete sagrado próximo do túmulo do falecido. Muitos túmulos, especialmente os túmulos de famílias mais ricas, eram construídos em forma de sala, que poderia ser vista hoje em dia para nós como uma espécie de capela. E era próprio realizado assim, esses túmulos eram construídos desse modo para realizar o rito do refrigerium e também outros ritos fúnebres que era costume na época do século I, século II. Estas sepulturas eram chamadas de monumentum. A primeira comemoração do refrigerium entre os antigos romanos era realizada 7 dias depois da morte. Depois era repetida 30 dias depois da morte e, em seguida, se celebrava a cada ano do aniversário do falecido. Como o banquete sagrado dos cristãos é a Eucaristia, a Igreja dos primeiros cristãos, os primeiros séculos, adotou o mesmo costume dos antigos romanos e, em vez de um banquete, começaram a celebrar a missa para os falecidos no 7º dia, no 30º dia e em cada ano, no dia da morte do falecido. É evidente que a teologia escatológica cristã, que considera a morte a partir da ressurreição de Jesus, deu uma ressignificação, quer dizer, deu um sentido totalmente diferente ao costume dos primeiros romanos. Como dizia na abertura desta lexio litúrgica, a missa do sétimo dia, e em especial a missa da proximidade temporal do falecimento, reveste-se de uma característica espiritual e de um momento pastoral que nós nunca podemos perder de vista. E a primeira característica é aquela da ação de graças. Celebrar a missa, celebrar a Eucaristia para dar graças pela vida do falecido, da qual toda a família enlutada participou de algum modo. A segunda característica espiritual e pastoral encontra-se na consolação. A consolação cristã na missa de sétimo dia considera a esperança na ressurreição da carne e, ao mesmo tempo, aquela celebração serve como apoio psicológico para com a família enlutada. Claro que a consolação terá diferentes tonalidades, dependendo de cada situação, como, por exemplo, da idade do falecido, da condição da morte, ou então de outros fatores que cercaram o movimento, melhor dizendo, o evento da morte e como foi vivida a vida daquele falecido. Celebrar uma missa de sétimo dia, por exemplo, com alguém que era atuante na comunidade, tem um clima totalmente diferente de alguém que nunca participou da comunidade.
o modo como nós celebramos é sempre dois: ação de graças e consolação. Vamos rezar não porque a pessoa faleceu, mas porque viveu entre nós e com ela participamos da vida de algum modo, principalmente a família. E um exemplo muito claro de ação de graças e de consolação na missa do sétimo dia encontra-se no embolismo do prefácio dos fiéis defuntos número 1, quando então se proclama, abro aspas, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. O embolismo desse prefácio 1 da Missa dos Fiéis Defuntos é uma verdadeira profissão de fé, repleta da esperança cristã na vida eterna. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.